ele mesmo, falando de Elias, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que veio um anjo, o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Verso 7, voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e ainda procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no monte, não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio, uma voz baixinha, uma voz tranquila e suave. Deus estava na voz tranquila e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo-se, pôs à entrada da caverna. Antes ele estava dentro, agora ele está à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. É a segunda vez que ele está falando isso. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Agora escute, Elias: também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Até aqui. Deixa sua Bíblia aberta. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês sobre vitória, sobre o equilíbrio, o desequilíbrio emocional. Vocês sabem que o ser humano ele é composto de razão e emoção. As emoções descontroladas afetam a razão. Razão porque às vezes a gente compra o que não precisa. Por que você comprou? Eu quis. Precisava? Não. A emoção me levou a comprar. Por que você gastou? Deu vontade. Precisava? Não. A emoção sobrepôs a razão. Eu vi um filme, eu acho que vocês já devem ter visto, eu recomendo você assistir, de Patch Adams. Ele era o ator principal do filme, e a moral do filme é que ele vai para um hospital, e ele quer tratar os doentes com amor, com afeto, com carinho, com alegria. E ele passa ao longo do filme tratando aqueles que estavam no hospital, amando, dando carinho, afeto, e essas pessoas recebiam alta. E aí, a ideia do filme é mostrar que a medicina, mais importante do que a droga, do que o remédio, é o afeto. Mais importante do que o comprimido que a pessoa bebe, é a maneira como aquele que deu o comprimido a tratou.
Você vai ao médico, por exemplo, o médico te dá uma boa receita, mas não olha nos seus olhos, não cumprimenta você, você sai de lá o quê? Feliz? Não, você sai de lá decepcionado, porque embora com a receita do remédio na mão, o médico não teve tato, afeto, contato contigo, razão porque você ficou decepcionado. E às vezes o contrário é verdade, você sai de lá não com uma receita, mas o médico te tratou com uma forma tão delicada e preciosa, que você sai encantado, você sai melhor. Você chegou de um jeito e saiu da consulta melhor, por causa do contato e do afeto. Mas no filme, por diversas vezes esse ator, ele se depara com um homem que faz assim para ele, e pergunta: quantos dedos você está vendo aqui? Quantos dedos você está vendo aqui? E ele inicialmente no filme responde: eu estou vendo 4, eu estou vendo 4, eu estou vendo 4. E o outro interpela dizendo: não são 4 dedos, resposta errada. E por outro, o filme continua, passa algumas cenas e depois volta: quantos dedos você está vendo aqui? E ele: 4, mas como é possível, eu estou vendo 4. O filme continua, e daqui a pouco: quantos dedos você está vendo aqui? E o rapaz fala assim: tire os olhos dos dedos. E ele tira, o filme mostra isso como detalhe, ele tira os olhos dos dedos, e agora ele põe os olhos na pessoa. E eu sei que você vai ficar curioso, você vai fazer isso em casa depois. Quando você olha para os dedos, você vê 4, mas quando você tira os olhos dos dedos e olha para um outro foco, a sua visão multiplica os dedos, e passam a ser 8, depois você faz o teste, isso é verdade, você não está doido. A moral do filme é: quem olha para o problema não vê alternativa, quem tira os olhos do problema vê possibilidades de solução. É um filme que tem uma lição importantíssima, e no final do filme ele pergunta: quantos dedos você está vendo aqui? Aí ele tira os olhos dos dedos e ele diz: agora eu estou vendo 8, e o rapaz se levanta e aplaude dizendo: agora sim você aprendeu a viver. Ensinando uma lição importante, que quem fica olhando para o problema não encontra solução, mas quando você tira os olhos da dor, tira os olhos do problema, a possibilidade de você encontrar uma saída aumenta, oportunidades podem aparecer. Filme interessantíssimo. A gente está falando sobre desequilíbrio, irmãos, e eu amo a vida de Elias na Bíblia. E eu amo por várias razões, e uma delas é o que diz Tiago capítulo 5. Tiago 5 diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A Bíblia está dizendo que Elias não era um herói ou super-homem, Elias era gente, como a gente, que tem dias bons e tem dias ruins. Tem dias de heroísmo, 450 profetas de Baal são humilhados, ele chama aqueles profetas com um desafio: o Deus que manda fogo do céu, esse é Deus. Os profetas, dizem o texto bíblico, está no contexto anterior, diz o texto bíblico que os profetas começam a raspar-se com facas e com lancetas. Há uma cultura, naquele tempo, que os profetas entendiam que se cortasse, arrancava sangue do seu próprio corpo, os deuses atenderiam. E os profetas de Baal então começam a fazer, eles começam a se cortar, e eu fico imaginando a cena: cabelos compridos, os profetas de Baal dizem que eles tinham cabelos longos, sangue escorrendo pelo seu rosto, descendo pelo seu cabelo, sangue misturando com terra e poeira, aquele negócio virando uma sujeira, e eles começaram a entrar em desespero. Aí Elias, talvez sentado num canto, e dizia para eles: clame mais alto, talvez o Deus de vocês estejam dormindo, ou aliviando as necessidades, em outra versão. Clame mais alto e Ele atenderá. E os profetas clamavam, gritavam, e nada se ouvia, porque Baal não é Deus. De repente Elias diz: deixa comigo agora, olha que homem, deixa comigo agora. Diz o texto bíblico que ele, a primeira coisa que faz é restaurar o altar, porque Deus não abençoa altares a outros deuses que não é Ele. Deus não abençoa o lugar que tem pecado, Deus não negocia princípios. Elias tem uma chave: esse altar é a Baal, eu preciso de restaurar o altar a Deus. Ele refaz o altar e diz: podem atear água. Irmão, se tem uma coisa que é contra fogo, é água. Pode atear água, molhe, uma vez, molhe, 2, 3 vezes. Encheu o altar de água, e Elias fala: Senhor, manda fogo do céu,
para que eles vejam que só o Senhor é Deus verdadeiro. E diz o texto bíblico que o fogo desce, o fogo lambe o altar. O altar tem lenha, tem animal e tem pedra. Lambeu, o fogo consumiu pedra, porque fogo consumir lenha eu sei, agora fogo consumir pedra eu nunca vi. E ali consumiu, lambeu. De repente os 450 profetas de Baal morreram. Pois é, vem uma mulher, que mulher, né? Quando uma mulher quer arrebentar, irmão, você sabe do que eu estou falando. Uma mulher, quando ela é uma bênção, ela é uma bênção, mas quando ela quer derrubar o lar, ela sabe fazer. Por isso que a Bíblia diz que a mulher que não é sábia, ela derriba a casa com as próprias mãos. Porque se tem uma coisa que ela pode fazer, é prejudicar se ela quiser. Ela tem poder para isso. Jezabel aparece na cena, que era esposa de Acabe, o rei da época. Jezabel diz o seguinte: diz para esse Elias que matou os profetas de Baal, que até amanhã o que aconteceu com esses profetas vai acontecer com ele. Irmão, Elias não tem medo de 450 homens, ele não tem medo de o Deus, entre aspas, Baal, mas quando uma mulher fala, esse camarada põe para correr. Diz a Bíblia que ele deixa o servo, até agora tem um servo com ele, quem? Não sabemos, mas tem alguém com ele. Ele deixa o servo, se retira para ele, vai para um deserto e entra numa caverna. Numa caverna ele vai fazer uma oração: Deus, eu fiquei só, tira minha vida, eu não tenho porquê de existir, eu não tenho porquê de continuar, tira a minha vida. E eu amo a Bíblia, porque a única oração que Deus não atende é essa. Elias orou para chover, choveu, para parar, parou, para mandar fogo, mandou. Deus ora, Elias ora, a mulher enfrenta a ressurreição. Coisas extraordinárias acontecem, mas quando ele fala: Deus, tira minha vida, Deus diz: agora não, esta oração eu não ouço. Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações. O ouvir que eu quero dizer não é escutar, é de atender. Ainda bem que Deus não atende a todas as nossas orações, não é verdade? Talvez se ele atendesse eu não estava aqui. Pois é. Ele põe-se retirado, ele entra numa caverna, e aí Deus vai tratar com este homem lá na caverna. A pergunta que eu lhes faço é: por qual razão o Elias que ora e para mandar fogo do céu, este herói aos nossos olhos, o que fez este homem entrar numa caverna e fugir de uma mulher? O que fez? Bom, de tantas possibilidades que a gente pode pensar, porque ele era um homem semelhante a nós, uma delas é que ele vivenciou o desequilíbrio emocional. Escute o que eu tenho para te dizer aqui: cuidado depois das grandes vitórias na sua vida. O momento que você está sujeito à queda é o momento que você acabou de desfrutar grande vitória. Isso é comprovado cientificamente. Nós seres humanos às vezes temos um objetivo. Vou ilustrar, por exemplo. Você tem um objetivo: eu quero chegar ao piano. Você pode ter o seu, fazer uma faculdade, ter tal emprego, enfim, comprar tal terreno, ter tal casa, um objetivo. Eu tenho um objetivo, que é chegar ao piano. Aí você envida todos os esforços para chegar lá, cérebros, emoções, físico, tudo, você vai se dedicando, e pode ser um processo de anos. E aí você vai, dedica, esforça, chega lá, conquistei. O seu cérebro libera um êxtase de serotonina, um êxtase de emoções, e você, porque você foi juntando aquilo dali tudo, quando você realizou, o seu cérebro vai explodir. Pum! Depois da conquista, vem o que eles chamam de queda emocional e intelectual. Você vai lá embaixo, e este é o momento que você corre de mulher. Elias, por exemplo. Este é o momento que você acha que está sozinho no mundo. Este é o momento que você entra em desespero. Você fala: Deus, eu quero morrer. Eu acho que você já sabe do que eu estou te falando, porque a gente vive isso constantemente. Eu vivo isso constantemente. Por exemplo, pastores. Dizem que os pastores que caem na vida, caem em pecado, a maioria acontece depois de um domingo à noite. Por qual razão? Ele dedicou-se, ele empenhou-se, intelectualmente, emocionalmente, ele esgotou-se, e daqui a pouco vem aquele relaxar, falta serotonina, as emoções ficam abaladas, é o momento que ele perde a razão, e a emoção toma conta. Isso é assim na sua vida. Tome cuidado depois de grandes vitórias, tome cuidado. Elias não tomou esse cuidado, ele vai para a caverna, e Deus vai tratar com ele. Agora, preste atenção em duas coisas que eu vou te dizer. Primeiro,
A reação desproporcional denuncia seu desequilíbrio emocional. Toda pessoa que reage a um problema como é que é a palavra? Desproporcionalmente, ela está refletindo um problema emocional e um desequilíbrio dentro. Pode ilustrar? Eu posso. Escute. Eu estava uma vez num restaurante em BH. Eu era seminarista, juntamos os seminaristas e fomos almoçar no restaurante. Chegamos lá e o seminarista não estava com pressa, batendo papo e tal. A gente viu, entrou uma família, sentou numa mesa, entrou outra família, sentou na mesa. Só que a família que chegou depois, eles chegaram, fizeram um pedido mais rápido. A família que chegou primeiro demorou a fazer o pedido. Razão, porque quem fez o pedido mais rápido, chegou o que pediu mais rápido. Quando o outro, que percebeu que o pedido dele tinha atrasado, e que deveria ser o dele primeiro, ele se levantou da mesa, deu um tapa na mesa, brigou com o garçom, fez destroçou. Até que nós nos sentimos tão mal naquele ambiente que a gente resolveu sair. Os seminaristas levantaram, nós nem comemos. Porque o rapaz se levantou, porque o pedido dele não chegou primeiro. E ele não estava com razão. A maneira como que ele reagiu demonstrou um desequilíbrio emocional. Eu não estou dizendo que o que acontece é muitas vezes justo. Eu estou dizendo que a maneira como que você lida, principalmente com as injustiças, revela se você tem ou não equilíbrio emocional. Gente que perde a cabeça. Eu tenho estupim curto, pastor. Você tem, na verdade, um desequilíbrio emocional. Eu não aguento, alguém fala comigo, eu falo de novo. Você está com problema contigo. Na verdade não é o outro problema, porque escute o que eu estou te dizendo. Eu não posso impedir com que as pessoas me ofereçam veneno, mas eu posso negar o veneno que me ofereceram. Eu não posso impedir você de me atacar, mas a maneira como eu vou reagir ao teu ataque depende de mim, concorda? Eu não posso impedir você de falar coisas que me decepcionam, eu não posso, mas como eu vou reagir à sua fala depende do meu estado emocional. Por que alguém leva um tapa e quer dar outro? E por que a outra pessoa que levou um tapa ama? O que levou um tapa e quer dar tapa, ele está dizendo: eu sou tão desequilibrado quanto você. O que você fez, eu faço contigo. O que levou um tapa e ama, ele está dizendo: você está desequilibrado, você precisa ser amado. Eu não tenho desequilíbrio, portanto eu te amo. Pois é. Sabe, amados, por que surge na gente esse desequilíbrio? Por muitas razões eu vejo aqui no texto. Por exemplo, algumas. O desequilíbrio emocional na gente pode surgir por oposição. Jezabel era uma oposição. Gente que pensa diferente de você, se você não tratar no ambiente das ideias, você pira. E você vai começar a discutir gente. A gente conversa isso no conselho, né? A gente senta no conselho, cada um tem uma opinião. A gente discute as coisas no mundo das ideias. Você foi contra a minha? Não tem problema não. Saímos da reunião, nós estamos em paz. Porque discutimos ideias, nós não discutimos pessoas. Entende? Quem não consegue separar o mundo das ideias com o mundo pessoal, leva para o pessoal. Aí porque você gosta de piano e eu gosto de violão, você pensa e gosta diferente de mim, então a gente não pode conviver. Podemos conviver. Você pode gostar do seu piano, eu posso gostar do violão, vamos seguir a vida. Equilíbrio emocional reflete nisso. Pois é. Sabe o que mais que pode gerar desequilíbrio? Medo. Tem gente que vive com medo, assustado. Por exemplo, eu encontrei uma mulher aqui no Alto Capral, falou: pastor, ora por mim. Oro. Por qual razão? Eu estou com medo da gente entrar numa terceira guerra mundial, por causa daquele problema Rússia e Ucrânia. Medo. Estou julgando se ela tem ou não razão, mas ela está com medo. Orei por ela. O que pode deixar a gente com desequilíbrio? Isolamento. Quem vive sozinho está sujeito a ter maior desequilíbrio. Cuidado com o seu coração, irmão. Eu estou falando com gente. De vez em quando a gente quer ficar sozinho, né? Isso não é problema. O problema é quando você só quer ficar sozinho. Tem hora que a gente começa a se aquartelar. Elias está fazendo isso.
Vai para o deserto, deixa o rapaz, daqui a pouco ele está dentro de uma caverna. Você acha que, porque não tem mais razões para viver, é melhor viver sozinho? É um grande perigo. Gente precisa de gente, e gente que precisa de gente, precisa de Deus. Isso você não pode esquecer. O que pode levar, irmãos? Autocomiseração. Ô irmão, cuidado com isso aqui que eu vou te falar agora. Já lidou com gente que, se você não cumprimentar, a briga com você? Você está passando na rua e você não viu a pessoa, ou você estava do lado de cá, ela do lado de lá, você de repente passou, olhou para cá, ela te encontra depois e falou: o quê? Você nem me viu, você nem me percebeu. Já lidou com gente assim? Desequilíbrio. Precisa da aprovação dos outros para encontrar equilíbrio. É assim. A autocomiseração é gente que se vê pequeno. Eu sou o pior. Elias está começando a falar disso. Eu não sou melhor do que os meus pais. Quem disse para você, Elias, que você é melhor, rapaz? Quem colocou isso na sua cabeça, que você é melhor do que alguém? Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós também não somos pior. É o equilíbrio. Eu me achasse maior, errado, pecado. Eu me achasse menor, também errado. A gente precisa de tratar as pessoas com honra, entendendo que todas elas são importantes, como eu sou importante no reino. Então, Elias está começando a viver a autocomiseração. Ninguém me vê, ninguém me nota. Cuidado com isso. A maneira como que você reage vai denunciar se você está ou não equilibrado. Está ou não equilibrado. Agora escute a segunda. Essa é um pouquinho maior. A maioria das confusões emocionais que a gente arranja é porque estamos com o efeito sedativo de algum tipo de pensamento errado. Deixa eu ler de novo, porque é grande, né? Quase que um texto. A maioria das confusões emocionais que a gente tem é porque estamos com um efeito sedativo de algum tipo de pensamento equivocado. Elias está dizendo que está sozinho, mas tem 7.000 com ele. Ele acredita estar só, mas é verdade? Não é. Ninguém me ama, pastor, nessa igreja. É verdade? Não é verdade. Você acredita numa coisa e acha que aquilo é verdade, mas não é verdade. E aí, porque eu acredito numa mentira, faço dela uma verdade na minha cabeça, eu tenho desequilíbrio emocional. Tem muita gente assim. Tem muitas pessoas assim. Elias está se vendo sozinho, Elias está se vendo como derrotado, mas é o mais vencedor. Deus estava com ele, os profetas foram derrotados, mas ele esqueceu isso tudo. Eu já disse a vocês, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quando você acredita em alguma coisa, é um ponto que você está acreditando, pode não ser o todo. Você pode estar vendo uma parte e julgando por aquela parte o todo, e você pode se decepcionar. Pois é. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem está debaixo deste efeito sedativo geralmente quer provar algo para alguém. Ô irmãos, por que a gente procura tanta aprovação dos outros? Já parou para pensar nisso? Por que a gente procura tanto a aprovação dos outros? Está na gente, está em mim, está em ti. Eu tenho que fazer para ser aprovado. Eu amo a Bíblia. Mateus capítulo 3 e 4, quando Jesus vai começar o ministério, 3 pessoas aprovam Cristo, antes de Cristo começar o ministério. O pai olha para Jesus e diz: este é o meu filho, em quem me comprazo. Sabe o que Deus está falando com Jesus? Está falando o seguinte: meu filho, eu não tenho prazer em ti por aquilo que você vai fazer, eu tenho prazer em ti, mesmo que você ainda não tenha feito. Deus, escute isso aqui, Deus ama você, não é porque você faz as coisas. Você não tem que provar nada para Deus, você não tem que provar nada para Ele, você não tem que provar nada para os homens, porque você já é amado, mesmo que você não faça. A gente tem na cabeça que se eu fizer para Deus, Deus vai me amar mais. Bobagem. Eu posso fazer, mas isso não altera o amor dele por mim. Deus aprova, o Espírito Santo aprova, e João Batista testifica.
3 pessoas, o Pai, o Espírito e João Batista, que dizem a respeito de Jesus que ele era amado, antes de ele começar a obra. Jesus começa sabendo que eu não preciso fazer para ser amado, eu já sou amado. Irmão, não precisa de provar nada para ninguém não, sabe? Não precisa. Você não precisa de mostrar para ninguém. Você não precisa de viajar e querer provar para os outros que você está viajando. Você não precisa de provar para os outros que você está bem. Você não precisa. É doente, isso reflete uma doença nossa. Nós não precisamos provar. Nós já somos filhos de Deus, mesmo que nós não façamos nada para provar isso. A gente já é amado, pois é. Eu não sei se Elias queria aprovação, mas ele diz o seguinte: eu não sou melhor do que os meus pais, só eu fiquei. Pois é, estou sozinho, o que ele está procurando, né? Escute mais essa. Gente doente emocionalmente faz as coisas erradas acreditando que está fazendo certo. Faz o errado acreditando que está fazendo o certo. Faz o erro achando que é o acerto. Problema, perigo. Quem não está emocionalmente saudável começa a perder as coisas. Eu li um livro, recomendo você a ler, Tiago Brunet. Ele escreveu um livro, Dinheiro é Emocional. Só a introdução do livro já vale o que se paga no livro. Dinheiro é emocional. Ele diz que a gente compra coisas por causa da emoção. Se você tiver a emoção desestruturada, você pode receber bilhões. É dentro de dias que você perde tudo. Porque há desequilíbrio aqui. E você compra para preencher o desequilíbrio. Aí ele defende no livro o seguinte: que problemas emocionais se trata com situações emocionais. Você não pode tratar problemas emocionais com dinheiro. E tem gente que quer tratar. Há um vazio em mim, vou comprar. Aí eu saio do shopping com a bolsa cheia, o cartão de crédito lotado, a fatura chega. Problemas emocionais precisam ser tratados emocionalmente. Não é dinheiro que cura, não são coisas que curam. A gente precisa de tratamento. Pois é. Deixa eu dizer mais a vocês. Como que Deus tratou com Elias? Eu vou para duas formas que Deus tratou. Primeiro, o desequilíbrio emocional, irmãos, é vencido quando a gente toma consciência da nossa missão, propósito e planos de Deus para a nossa vida. Qual é, eu sempre digo isso aqui na IPSM, qual é o projeto de Deus para a sua vida? O que Deus quer para você? Deus tem um plano para a nossa igreja, mas Deus tem um plano para você, dentro da igreja e dentro do mundo. Qual é o plano de Deus para você? Existe uma diferença entre dormir cansado e dormir frustrado. Quando eu durmo cansado quando eu passei o dia trabalhando na missão. Eu tenho uma missão, eu trabalhei durante o dia todo na missão, eu vou para a cama cansado. E o sono de quem dorme cansado é uma bênção. Você dorme cansado e se apaga. Agora, quem dorme frustrado é diferente. Passou o dia desperdiçando tempo. Não cumpriu a missão, não correu atrás do que Deus tem para ele, e perdeu o dia. Ele põe a cabeça no travesseiro, ele não está cansado, ele está frustrado. E o sono do frustrado é totalmente decepcionante. A pergunta que eu lhe faço: você dorme cansado ou você dorme frustrado? Se você está cumprindo a missão, você vai dormir cansado e vai acordar renovado. Agora, se você está fora da missão, você vai dormir frustrado e acordar cansado. Isso é tenso. Quer ver a segunda maneira como que Deus curou Elias? O desequilíbrio emocional é vencido quando Deus nos mostra que Ele está agindo, ainda que os nossos olhos naturais não estejam conseguindo perceber a ação dEle. Deixa eu lhes dizer, a Bíblia disse que veio algumas coisas, veio um grande e forte vento. Deus estava no vento? Deus não estava lá. Depois veio um terremoto, tremeu tudo. Deus estava no terremoto? Deus não estava lá. Depois veio um fogo. Deus estava no fogo? Deus não estava lá. Aí depois veio uma voz baixinha, a Bíblia chama de cicio, voz suave. Deus estava na voz. Sabe por que muitas vezes a gente tem problema emocional? Porque a gente acha que Deus não está com a gente. Porque às vezes a gente está esperando Deus agir no fogo, no vento,
no terremoto, quando na verdade Deus está nos mínimos detalhes na nossa existência. Deus está num balançar do rabo de um cachorrinho para você na rua. Deus está num pássaro que pousa próximo a você e exala um cantar. Deus está num sorriso de uma criança que encontra com você na rua e você tem o privilégio de ver os dentes dela. Deus está no abraço que o seu cônjuge te dá. Deus está numa declaração que o cônjuge faz ou que um filho lhe faz. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Esposa, eu te amo. Marido, eu te amo. Deus está. O problema é que às vezes eu quero ver algo extraordinário. E Deus está ensinando para Elias: Elias, eu estou no ordinário. Eu estou no vento, na voz baixa, mansa, suave. Eu termino a minha palavra dizendo para você: escute-me, Deus está vendo você. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, eu estou aqui nesta voz, eu estou te vendo, rapaz. Levanta, come, porque eu tenho um exército junto com você e você não está sozinho. Irmão, eu não sei se você está desequilibrado, mas escute-me, Deus pode restaurar o equilíbrio, e a maneira dele fazer é te dando uma missão e mostrando para você que Ele está nas mínimas coisas. Pastor, Deus está me vendo? Está. Ele sabe das contas que você tem para pagar, Ele sabe das tristezas que passam na sua alma e no seu coração, Ele sabe das turbulências que você enfrenta dentro de casa, Ele sabe dos vendavais, Ele sabe das tempestades, Ele sabe, mas ouça, Ele está na voz mansa e suave, falando com você, que você é amado, que você é protegido, e que Ele tem para você uma grande tarefa, e uma grande missão nessa terra, razão pela qual você está vivo, com saúde, porque Ele continua tendo planos para você e para mim. Que saiamos daqui não desequilibrados, mas equilibrados, sabendo quem nós somos e por quem que nós somos amados. Elias levantou, saiu da caverna, saiu do deserto, e agora ele é um homem com mais 7.000 homens, porque Deus o curou. Quem sabe hoje seja o dia de você ser curado. Ninguém está te vendo, pastor, ninguém me vê. Deus te vê. Se Ele te vê, por quem mais você quer ser visto? Basta não ser visto por Ele, isso é suficiente.